Sejam todos bem-vindos ao canal 500 Exercícios de Matemática para Gabaritar no Enem. Sou o professor Nelson Fujita e hoje iremos ver o conteúdo da aula de número 21. A aula de hoje vai abordar temas importantes de geometria espacial, análise de figuras geométricas formadas através de cortes de planos sobre prismas, poliedros, né? Questões que já caíram em provas anteriores do Enem e que deixaram muitos alunos com bastante dúvidas sobre esse assunto. Então iremos abordar com bastante detalhes e espero que todos aproveitem a nossa aula de hoje, ok? Inicialmente iremos então rememorar os conceitos do que se quer e o que se tem, para identificarmos essas incógnitas e o que se pede para resolvermos os exercícios. Vamos lá. O que se quer e o que se tem? O que se quer, a pergunta que deve ser feita quando interpretamos o enunciado de um exercício de matemática para encontrarmos o que é pedido para se resolver o mesmo. E o que se tem? É a mesma pergunta que deve ser feita para interpretarmos o enunciado desse exercício e extrairmos do que é dado para resolvermos o mesmo. E aí, em seguida, montarmos uma estratégia para a resolução desses exercícios. Vamos ver a primeira questão de hoje. Caiu no ano de 2014, a questão 147, ela diz o seguinte: uma criança deseja criar triângulos utilizando palitos de fósforo de mesmo comprimento. Cada triângulo será construído com exatamente 17 palitos e pelo menos um desses lados do triângulo deve ter o comprimento de exatamente 6 palitos. A figura ilustra um triângulo construído com essas características. Pergunta-se: a quantidade máxima de triângulos não congruentes 2 a 2 que pode ser construídos é... E aí são dadas 5 alternativas. Vamos à resolução. O que se quer? A quantidade máxima de triângulos não congruentes 2 a 2 que pode ser construídos. O que se tem? 17 palitos de fósforo de mesmo comprimento para construir esses triângulos. Cada triângulo deverá possuir o mesmo perímetro, ou seja, 17 palitos. E um dos lados, obrigatoriamente, deverá ser construído com 6 palitos. Ok? Então vamos à resolução. Primeiramente, é importante relembrarmos um conceito do que é triângulo, de como é que se constitui um triângulo. Então, rememorando um desses critérios, vamos lá. Para que uma figura plana de 3 lados seja um triângulo, é necessário que o maior de seus 3 lados, vamos dar um exemplo, o lado A, seja menor que a soma B mais C dos outros 2 lados, ok? Então, para que um triângulo possa existir, dados os 3 lados, é fundamental que o maior deles tem que ser sempre menor que a soma dos outros 2. Então, vamos lá. Assim, esse lado A tem que ser menor que a soma de B mais C. Pelo enunciado do exercício, disse que um dos lados tem 6 palitos. Portanto, vamos chamar de B, esse lado, ele é igual a 6. O perímetro são 17 palitos, ou seja, P é igual a 17. Portanto, para encontrarmos a soma dos outros 2 lados, basta subtrair 17 de 6, ou seja, a soma do lado A com o lado C tem que ser 17 menos 6, que vai dar 11. A soma do lado A mais o lado C tem que dar 17, o perímetro todo, menos o lado B, que nós chamamos de B, o de 6. Portanto, 11. Então vamos agora verificar que triângulos de perímetro 17 palitos, sendo um deles igual a 6, que triângulos podemos construir, sabendo-se que a soma dos outros 2 lados tem que dar 11. Então vamos lá. Primeiro exemplo aqui. Se o B vale 6 e a gente considerar que o outro lado também pudesse valer 6, a soma para dar 11 é 6 mais 5, 11. Portanto, teríamos um triângulo de 3 lados. Um lado C, 6, outro 6 e um outro 5. Vamos verificar se ele satisfaz a condição de que o lado maior tem que ser menor que a soma dos outros 2. Então, nesse caso, está ok. 6 é menor que a soma de 5 mais 6. Segundo caso. Outra soma que dá 11, por exemplo, 7 mais 4 dá 11. Então, nós tivemos um lado igual a 7, outro igual a 4, o outro igual a 6. Então, o que nós vamos ter? Vamos ter que 7 é menor do que 6 mais 4, que dá 10. Então, também está ok, satisfaz essa condição para o segundo caso. Terceiro exemplo.
Considerando B igual a 6, e vamos aumentar mais um pouquinho do lado de A, 8. Então nós tínhamos 6, 7, agora 8. 8 com 3, 11, fechamos um triângulo, 8, 8, 3 e 6. E verificamos que a soma de 6 mais 3 dá 9, maior que 8, portanto esse terceiro triângulo também é um triângulo verdadeiro. Agora, se nós aumentarmos mais um palito para o lado maior, ou seja, se o lado maior tiver 9, obrigatoriamente o lado menor terá que ter 2 para que a soma dê 11. E agora, se nós somarmos o outro lado de 6 mais 2, isso aqui vai dar 8. E o 9 não é menor que a soma dos outros 2, e sim é maior. Portanto, essa figura já não deixa de ser triângulo. Então, são possíveis construirmos apenas 3 triângulos com esses palitos, ok? E a resposta correta é a resposta A, 3 triângulos, ok? Vamos para a próxima. No ano de 2015, a questão 168, ela diz o seguinte: devido ao aumento do fluxo de passageiros, uma empresa de transporte coletivo urbano está fazendo estudos para a implantação de um novo ponto de parada de uma determinada rota. A figura mostra o percurso indicado pelas setas realizados por um ônibus nessa rota e a localização de 2 de seus atuais pontos de parada, representados por P e Q. Se olharmos a figura, temos uma rota aqui, não é? O ônibus partindo desse ponto, vamos voltar aqui, partindo desse ponto P, pela rua A, né? Ao chegar aqui no vértice desse triângulo, ele faz uma guinada de 90 graus e sobe até o ponto Q, ok? Vamos lá, então ele começa com P, vai até esse ponto, vamos chamar de O, né? Seria o vértice desse triângulo retângulo, e sobe verticalmente até aqui, pela rua B. Os estudos indicam que o novo ponto T deverá ser instalado nesse percurso, então ou na rua A ou na rua B, entre as paradas já existentes, de modo que as distâncias percorridas pelo ônibus entre os pontos P e T e entre T e Q sejam iguais. Ou seja, na realidade o exercício está pedindo o ponto médio desse movimento, desse trajeto entre P e Q. De acordo com os dados, as coordenadas do novo ponto de parada são dados 5 pontos e suas coordenadas. Vamos ver qual delas é a correta. O que se quer? As coordenadas do ponto T para dividir pela metade o trajeto de P até Q. O que se tem? Percurso de um ônibus do ponto P, que tem coordenadas 30 e 20, até o ponto Q, de coordenadas 550,320 pelas ruas A e B. Vamos conferir isso. Vejam, o trajeto inicial do ônibus, ele parte de uma distância de 30, abscissa 30, ordenada 20. Então, é 30 a 20. Ele vai até o ponto O, que é 550 e 20, e sobe depois até o ponto Q, que tem a abscissa 550 e ordenada 320. Ok? Então, vamos continuar. Então, o percurso de um ônibus do ponto P, 30 a 20, é o ponto Q, 550 a 320, pelas ruas A e B. O trecho PQ forma um triângulo retângulo em O. O ponto O, que é o vértice, é aquele ponto de abscissa 550 e ordenada 20, sendo P e OK catetos desse triângulo e O o vértice do triângulo. Vamos reolhar a figura. Tá? Esse ponto O tem abscissa 550 e ordenada 20. Tá certo? Ele forma 2 catetos, de P até O e de O até Q. Tá? E aqui tem a hipotenusa, que seria essa diagonal. Ok? Então, nós temos aí um triângulo retângulo. Então, o movimento, o percurso desse ônibus será exatamente pelos lados, pelos catetos desse triângulo retângulo. Vamos à resolução. T, que é o ponto médio, de abscissas xt e yt, é o ponto médio do percurso. Se t estiver na rua A, então a sua ordenada yt é igual a 20. E se estiver na rua B, a sua abscissa x será 550. Veja bem, então o ponto T que nós devemos pesquisar vai estar entre P e Q, seguindo esse caminho, ou pela rua A ou pela rua B. Se ele estiver aqui, por exemplo, na rua A, o que vai acontecer? A sua abscissa vai ser um número entre 30 e 550, porém a sua ordenada obrigatoriamente será 20.
Por outro lado, se esse ponto médio, que mede a metade desse percurso de P até Q, digamos que ele esteja por aqui assim, na rua B, a sua abscissa obrigatoriamente será 550 e a sua ordenada vai variar de acordo com a proximidade maior ou menor do ponto Q. Ficou claro? Então, ou ele tem abscissa 20 ou tem ordenada, ou ele tem ordenada 20 ou abscissa 550. Então vamos lá. Então, ou a sua ordenada é 20 e se ele estiver na rua B, a sua abscissa é 550. Vamos calcular essa distância então. A distância percorrida pelo ônibus é a distância horizontal mais a distância vertical. Essa distância horizontal que ele percorreu é 550 menos 30 e a vertical 320 menos 20. A distância horizontal que ele percorreu é 550 menos 30 e a horizontal é 320 menos 20. Então aqui ele percorreu 520 e aqui ele percorreu 320 menos 20, 300. Então ele percorreu 520 com 300, ok? 820, Portanto, 820 é a distância total percorrida pelo ônibus. A metade dessa distância será 820 por 2, ou 410. Portanto, nós vamos medir 410 a partir do ponto de partida, que é o ponto P. Então, olhando aqui a figura, se nós medirmos 410 a partir do ponto P, nós vamos chegar no ponto 410 mais 30, 440. Portanto, esse ponto médio, ponto T médio, ele vai estar exatamente na rua A, né? E todos os pontos da rua A têm a ordenada 20. Portanto, a ordenada desse ponto é 20 e sua abscissa é 440. Ok? Metade dessa distância, somado com 30, 440, y t igual a 20. Estaria, portanto, na rua A e a resposta correta é a resposta E. Abscissa 440, ordenada 20. É bem simples, mas precisa ter um pouquinho de paciência para não nos enganarmos. Vamos para a próxima. No ano de 2011, a questão 175, ela diz o seguinte: um técnico em refrigeração precisa revisar todos os pontos de saída de ar de um escritório com várias salas. Na imagem apresentada, cada ponto indicado por uma letra é a saída do ar e os segmentos são as tubulações. Iniciando a revisão pelo ponto K, então o ponto K veja que essas figuras aqui, nós temos aqui um retângulo e depois 3 triângulos, né? Formado por essas letras, um retângulo e 3 triângulos. Iniciando a revisão pelo ponto K e terminando em F, sem passar mais de uma vez por cada ponto. Então vejam, a condição é que para revisar essas tubulações, essas saídas de ar, ele tem que seguir o caminho pelas tubulações, mas não pode retornar 2 vezes para o mesmo ponto. Então a pergunta é: o caminho será passando pelos pontos K e F, KJIGLF, KLGIJHIF, KJHIGLF ou KLGIHJIF? Vamos à resolução. O percurso a ser percorrido pelo técnico de refrigeração para efetuar a revisão dos pontos de saída de ar é o que se quer. O que se tem? 7 pontos de revisão designados pelas letras F, G, H, I, J, K e L. Sabe-se que o K é o ponto inicial e F o ponto final. E o trajeto percorrido não pode passar 2 vezes pelo mesmo ponto. O trajeto é constituído pelos perímetros de 2 retângulos e de 3 triângulos. 2 retângulos, que seria KJLG, e outro retângulo GF e IH. Ok? Os 3 triângulos são aqueles que nós já citamos. Vamos à resolução. Se o trajeto inicia em K e termina em F, não deve iniciar no sentido anti-horário, pois não alcançaria o ponto L sem passar 2 vezes por G. Vamos ver. Lembrando que o sentido anti-horário é o sentido contrário ao ponteiro dos relógios. Então, se ele começar por K, vai até J, vai até I, vai até G e vai até L, ele não tem como depois retornar para até H e F sem passar novamente por G. Então ele já passou uma vez por G, então ele não pode
não pode fazer esse movimento anti-horário. Ele vai ter que fazer um movimento horário partindo de K. Então, no sentido horário, a sequência KLGIF, KLGIJ, lados do retângulo, KLGIJ, tá certo? Seria depois completada pelo percurso J, H e F, ok? Então, KLGIJ, depois vai pelo lado do triângulo H e F. É a resposta correta, é a resposta C, portanto, ok? É muito simples, mas tem umas pequenas pegadinhas aí. Vamos à próxima. No ano de 2015, a questão 137, ela diz o seguinte: a figura representa a vista superior de uma bola de futebol americano, cuja forma é um elipsoide obtido pela rotação de uma elipse em torno do eixo das abscissas. Os valores A e B são, respectivamente, a metade do seu comprimento horizontal e a metade do seu comprimento vertical. Para essa bola, a diferença entre os comprimentos horizontal e vertical é igual à metade do comprimento vertical. Então vejam bem, para aqueles que não estão familiarizados, essa aqui é uma elipse, ok? Centrada na origem. Esse raio maior, que é metade do diâmetro maior da elipse, aqui nesse caso é chamado de A. E B é o raio menor, ok? Lembrando que a circunferência é um caso particular da elipse. Quando os raios A e B são iguais a R, nós teríamos exatamente uma circunferência. Se nós pegarmos essa elipse aqui e girarmos em torno desse eixo X, fizermos uma rotação, fizermos ele girar, rotacionar em torno do eixo X, nós vamos obter uma figura chamada de elipsoide, que é a figura exatamente da bola de futebol americano que está ilustrada aí na figura. Então vamos à pergunta. Considere que o volume aproximado dessa bola é dado por V igual a 4 vezes A vezes B ao quadrado, ou seja, 4 vezes o raio maior vezes o raio menor ao quadrado. Pergunta se o volume dessa bola em função apenas de B é dado por, e são dadas 5 alternativas, vamos ver a correta. O que se quer? O volume da bola de formato de uma elipsoide em função dos raios A e B da elipse. O que se tem? A fórmula do volume. O volume é 4 vezes AB ao quadrado. O que mais se sabe ainda? Que a diferença entre os diâmetros 2A menos 2B, o diâmetro maior menos o menor, é a metade do diâmetro menor. O diâmetro maior, 2A menos 2B, é a metade desse diâmetro maior. Tá? Portanto, se 2A menos 2B é meio de 2B, ou B, não é meio de 2B, é B, 2A menos 2B é B, então A menos B é B sobre 2. Então aqui já temos uma relação entre A e B, vamos à resolução do exercício usando a fórmula do volume. Então, se A menos B é B sobre 2, então se eu passar esse menos B para o segundo membro, da igualdade fica mais B com mais B sobre 2, dá 3 meios de B. Então, se A vale 3 meios de B, substituindo na fórmula do volume, então o A por 3 meios de B, fica 3 meios aqui entre parênteses, o B multiplica com B ao quadrado, vai dar B ao cubo. 4 vezes 3 sobre 2, 4 sobre 2, sobre 2 com 4 simplifica, fica 2 vezes 3, vai dar 6, B ao cubo, que é a resposta B, que é a resposta correta. Ok? Também bem interessante. Vamos para a próxima. Também no ano de 2015, a questão 156, ela diz o seguinte. Essa é muito interessante e é importante vocês entenderem a solução, porque questões semelhantes a essa já caíram em anos subsequentes. Vamos lá. Para o modelo de um troféu, foi escolhido um poliedro P obtido a partir de cortes nos vértices de um cubo. Com um corte plano em cada um dos cantos do cubo, retira-se o canto, que é um tetraedro, de arestas menores do que a metade da aresta do cubo. Cada face do poliedro P, então, é pintada usando uma cor distinta das demais faces. Com base nas informações, qual é a quantidade de cores que serão utilizadas na pintura das faces do troféu? E aí temos 5 alternativas. Vejam bem, eu acrescentei aqui essa figura para que vocês possam entender melhor o que diz o enunciado. Veja que muitas vezes, como nessa questão, não foi feita a figura.
Na questão não apareceu a figura, então vocês têm que rapidamente imaginá-la, esboçá-la e extrair o significado do enunciado dessa questão. Então veja bem, nós temos um cubo. Um cubo é uma figura poliédrica formada por bases e por lados, faces quadradas, né, de mesma dimensão, portanto, e é um poliedro de 6 faces. Então o cubo é um poliedro de 6 faces, sendo cada face um quadrado. Pois bem, o exercício diz que para fazer um troféu, né, o artesão ele fez cortes, removendo os vértices desse cubo. Então, ele fez um corte, em viés, né? Ele fez um corte inclinado, cortou uma parte desse vértice. E assim sucessivamente. Observe que ao fazer a remoção desse vértice, a figura que ele está extraindo aqui é exatamente a de um tetraedro. Vejam bem, tetraedro, uma figura de tetra, 4 faces iguais sendo cada face um triângulo. Um triângulo, 1, 2, 3 e 4. Então nós temos aqui um tetraedro ao fazermos a remoção de um vértice. Então, quantos tetraedros vamos remover? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque são 8 os vértices de um cubo. Ok? Então vamos à resolução em função daquilo que o exercício pede. O que se quer? Qual a quantidade de cores que serão utilizadas nas faces do troféu? O que se tem? Um troféu de formato poliédrico obtido por cortes planos nos vértices de um cubo, removendo-se tetraedros que serão descartados. Então, como havia explicado, serão feitos cortes, né, enviesados, retirando-se essas pontas de cada vértice, e essas pontas de cada vértice correspondem a tetraedros, ok? Depois, cada face desse troféu será pintado com uma cor diferente, inclusive essas que foram removidas aqui. Tá? Essa face do tetraedro foi removida, que é um triângulo. Então vamos à resolução. Cada face será pintada com uma cor diferente. Então vamos ver quantas faces tem, para entendermos quantas cores serão pintadas. Ao proceder os 8 cortes nos vértices e remover cada tetraedro, resultarão 8 faces triangulares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Correspondentes às bases dos tetraedros removidos. A hora que eu removo esse tetraedro, sobrou essa faixa aqui, que passou a ser uma nova face do poliedro, que vai resultar para formar esse troféu. Após essa remoção, resultarão 6 faces octogonais. Vamos olhar a figura aqui, ó. A hora que eu removo esse tetraedro dessa quina, dessa aqui também, dessa aqui, vamos olhar o que resultou nessa face. Olha a figura aqui, ó. Um lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sobrou uma figura plana de 8 lados. Isso aqui é chamado de octógono. Ou essa face é uma face octogonal. Portanto, a face que era originalmente quadrada passou a ser octogonal. Então, quantas faces tinha esse cubo? 6. Então, são 6 faces ortogonais. Portanto, no total serão as 8 faces triangulares, obtidas pela remoção dos tetraedros nos vértices, e essas 6 octogonais que surgiram em função desses cortes. Então, 8 mais 6 são 14, 14 faces, portanto, 14 cores diferentes, e a resposta correta é a resposta C, 14. Ok? Vamos para a próxima. No ano de 2019, a questão 161 diz o seguinte: as luminárias para um laboratório de matemática serão fabricadas em forma de sólidos geométricos. Uma delas terá a forma de um tetraedro truncado. Esse sólido é gerado a partir de secções paralelas a cada uma das faces de um tetraedro regular. Para essa luminária, as seções serão feitas de maneira que em cada corte, 1/3 das arestas seccionadas serão removidas.
uma dessas secções está indicada na figura. Então veja bem, temos um tetraedro aqui, né? Um tetraedro, como já dissemos, tem 4 lados, cada lado é um triângulo, e cada face é um triângulo, perdão, tem 4 faces, cada face é um triângulo, é um triângulo, e nesse caso aqui, pegou-se 1/3 do comprimento dessa aresta e se fez uma secção paralela a um dos lados do tetraedro, tá certo? Se removeu esse canto aqui, tá? Isso aqui resultou, portanto, num tetraedro truncado, ou um tronco, vamos dizer assim, de tetraedro, nós poderíamos usar essa expressão. Mostrou uma delas, mas o exercício diz que ele vai ser formado a partir de seções a cada uma das faces. Então vai ser cortado aqui, aqui, aqui e aqui. Ocorrerão 4 cortes. Aqui está ilustrado apenas o primeiro. Teremos um similar aqui, outro aqui e outro aqui. São 4 cortes. Essa luminária terá por faces. Então a pergunta é semelhante à questão anterior. O que sobrou? Que figura sobrou aqui? Na questão anterior sobrou uma figura octogonal, né? Um octógono. E aqui sobrou o quê? Então vamos lá à resolução. O que se quer? Quais as faces da luminária após os cortes dos vértices do tetraedro? O que se tem? Um tetraedro cortado em 1/3 de sua aresta, a partir de cada vértice para construir a luminária. O tetraedro possui 4 vértices que serão cortados. Tá? E aqui está então mostrando aquilo que eu havia citado, o corte em cada um desses vértices. Então nós vamos cortar já tinha feito o corte, 2, 3, 4 cortes. Cada corte vamos remover um tetraedro. Pergunta, que figura que sobrou aqui dentro? Olhando aqui, ó, só olhando aqui dá para ver. Ó. Sobrou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, sobraram 6, uma figura plana de 6 lados, que é um hexágono. Um hexágono regular. Por que ele é regular? Porque foi cortado aqui 1/3, aqui embaixo 1/3, sobrou 1/3 aqui. Então isso aqui é 1/3, né? Então formou uma figura regular de lado 1/3. É um hexágono regular. Ok? Quantas faces nós temos de um tetraedro? 4 faces. Então vamos lá. Resolução. Ao proceder os 4 cortes nos vértices e remover cada tetraedro, resultarão 4 faces hexagonais, conforme a figura. Após essa remoção, resultarão 4 faces triangulares, porque cada face removida produz aqui, ó, uma face triangular, um triângulo equilátero, que são as faces das bases dos tetraedros menores removidos. Portanto, a resposta correta é a alternativa A, 4 hexágonos e 4 triângulos equiláteros. Essa luminária terá por faces, e tem 4 hexágonos e 4 triângulos equiláteros. Ok? Que é a resposta correta, não é quadrilátero, tá? E são 4 por causa dos 4 cortes aí na figura. Ok? Então vamos para a próxima. No ano de 2009, a questão 177, ela diz o seguinte: um artesão construiu peças de artesanato interceptando uma pirâmide de base quadrada com um plano. Após fazer um estudo das diferentes peças que poderia obter, ele concluiu que uma delas poderia ter uma das faces pentagonal, que tem 5 lados. Qual dos argumentos a seguir justifica a conclusão do artesão? E aí são dadas 5 justificativas, começando com uma pirâmide de base quadrada, tem 4 arestas laterais e assim por diante. Vamos analisar o que é que esse artesão, então, pôde ter feito e concluído, para depois encontrarmos nessas 5 alternativas qual delas é a mais próxima daquilo que a gente quer. Então vamos lá. O que se quer? Qual dos argumentos justifica a conclusão do artesão de se obter uma face pentagonal no corte da pirâmide por um determinado plano? Então, o artesão fez um corte e verificou que, de fato, era possível, dependendo do ângulo, do formato, do plano que fosse cortar essa pirâmide, teríamos uma figura pentagonal, né? Teria uma face pentagonal.
Então vamos lá, o que se tem? Uma pirâmide OABCD de base quadrada ABC. Aqui tem uma pirâmide, vamos chamar o vértice da pirâmide O e a base quadrada ABCD. Ok? Então, prolongando o vértice da pirâmide. Em cada um desses vértices da base retangular, nós temos o desenho da pirâmide. O que mais se tem ainda? Um plano cortando essa pirâmide que permite obter uma face pentagonal no sólido remanescente. Então, foi desenhado aqui um plano, né, cortando transversalmente essa pirâmide e obtendo essa figura pentagonal. Então, vamos lá à resolução. Para se obter um corte que resulte numa face do poliedro remanescente, formada por um pentágono de 5 lados, que é o que o artesão acabou encontrando, é necessário que esse plano corte também a base quadrada da pirâmide, conforme ilustra a figura. Veja bem, se eu fizer um corte paralelo à base, se eu cortar transversalmente essa pirâmide com cortes, com planos paralelos à base, eu vou obter sempre retângulos aqui, né? Se eu fizer um corte aqui, um lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados, né? E assim por diante. Porém, se eu faço um corte enviesado aqui, que corte a base quadrada dessa pirâmide, né? Essa base quadrangular, e que foi dado como exemplo. Pegamos aqui os pontos médios de um dos lados e o do outro lado, M1 e M2, tá certo? E M3 e M4, 2 pontos paralelos a M1 e M2, e por esse plano, né, M3 e M4 paralelo a M2, por 2 retas paralelas, passa um plano. Esse plano cortando a base, vejam o que aconteceu. Ao cortar a base, a figura ficou agora A, ao invés de ir para B, M1, M2, C, D e A. Olha, a base que antes era A, B, C, D, ficou A, M1, M2, C e D. Porque foi removido, ao fazer esse corte aqui, esse corte enviesado, eu removi esse prisma triangular aqui, um prisma triangular, BM1, M2, M3, esse ponto aqui, M4. Isso aqui é um prisma retangular, um prisma de base retangular, né? Um prisma reto de base retangular, perdão, de base triangular, reto, desculpe, de base triangular, que foi removido. E aí sobrou esse pentágono aqui embaixo. É exatamente o que o exercício pede. Então vamos continuar. Então, sejam 2 pontos M1 e M2, pontos médios das arestas da base AB e BC, por exemplo, e o segmento M3 e M4 paralelo a M1 e M2, de modo que o plano formado por essas retas paralelas seja inclinado à base da pirâmide, conforme a figura, cortando exatamente M1 e M2. Então, essa intersecção resultará na face pentagonal definida pelos pontos A, M1, M2, C, D e A. É um pentágono, face pentagonal. Planos paralelos à base da pirâmide cortarão as faces triangulares, produzindo retângulo. Então, qualquer plano que eu corte aqui, né, horizontalmente, a pirâmide vai produzir faces retangulares. Então, a resposta mais adequada a essa questão é a resposta C. Vamos lê-la só para a gente confirmar. A resposta C diz assim, ó, uma pirâmide de base quadrada tem 5 faces, e a intersecção de uma face com um plano é um segmento de reta. Assim, se o plano interceptar todas as faces, o polígono obtido nessa intersecção tem 5 lados. Ok? Vejam bem que é outra que poderia. As demais, vejam bem, a resposta A, B e E falam de polígono de 4 lados, o que contraria a ideia de uma face pentagonal. Se a face é pentagonal, ela tem 5 lados. Então, a alternativa A, a alternativa B e a alternativa E não justificam o que o exercício pede. O exercício pergunta o que é que justificaria a conclusão do artesão de achar uma face de 5 lados. Portanto, não tem nada a ver com polígono de 4 lados e assim por diante. Então, resultaria uma dessas daqui, ou a alternativa C ou a D. Então, a C diz assim, uma pirâmide de base quadrada tem 5 faces, é verdade. E a intersecção de uma face com um plano é um segmento de reta, outra verdade. Assim, se o plano é interceptar todas as faces, o polígono obtido nessa intersecção tem 5 lados, e nós vimos através da figura.
Vamos ver a pergunta, a alternativa D. O número de lados de qualquer polígono obtido como intersecção de uma pirâmide com plano é igual ao número de lados de qualquer polígono obtido como intersecção de uma pirâmide com plano é igual ao número de faces da pirâmide. Isso não é verdade. Acabamos de mostrar que se eu fizer cortes horizontais paralelos à base quadrada, eu vou obter retângulos. Então não é verdade. Como a pirâmide tem 5 faces, o polígono tem 5 lados. Não justifica essa alternativa D. Portanto, por exclusão, né, a melhor resposta é a resposta C. Ok? Já tinha essa questão, né? Simples até de resolver, de imaginar, mas é chata por causa da confusão que a gente pode fazer na interpretação das possíveis respostas. Ok? Então vamos para a próxima. No ano de 2011, a questão 144, ela diz o seguinte: uma indústria fabrica brindes promocionais em forma de pirâmide. A pirâmide é obtida a partir de 4 cortes em um sólido que tem a forma de um cubo. No esquema estão indicados o sólido original, o cubo, e a pirâmide obtida a partir dele. Os pontos A, B, C, D e O do cubo e da pirâmide são os mesmos. O ponto O é central na face superior do cubo. Então, esse ponto O está aqui no meio dessa face, que é uma face quadrada. Então, está na intersecção das diagonais aqui, o ponto médio O, que é o mesmo vértice da pirâmide. Os 4 cortes saem de O em direção às arestas. Então, eu pego um ponto O aqui e faço um corte, por exemplo, em direção à aresta AD. Faço um corte aqui para obter esse lado aqui. E vou descartar essa figura remanescente. Então, corta em relação a AD, depois BC, OBC, OBC, depois OAB, O até AB, e O até CD. Após os cortes, são descartados 4 sólidos. Eu faço um corte para sobrar a pirâmide, só vão sobrar 4 sólidos. A pergunta que você quer saber é que tipo de sólidos são esses. Os formatos dos sólidos descartados são todos iguais, diferentes. 3 iguais e um diferente, apenas 2 iguais ou iguais 2 a 2. Então vamos à resolução. Veja que para a resolução é importante que a gente faça um esquema, um esboço, senão fica difícil da gente entender como é que o autor da questão pensou para elaborarmos e entendermos a resolução. Os formatos dos sólidos que se quer, os formatos dos sólidos descartados após os cortes nos cubos efetuados para se obter a pirâmide. Então não se quer saber o que sobrou, nós sabemos, é uma pirâmide, mas quer saber o que foi o descarte, né? Que tipo de sólido é o material descartado. O que se tem? Um cubo ABCD, A', B', C', D'. ABCD, A', B', C', D'. O ponto O, o ponto médio obtido pela intersecção das diagonais da face superior do cubo. Uma pirâmide de base quadrada, ABCD e vértice O, que é esse ponto médio. Essa pirâmide é obtida após 4 cortes passando por AD, BC, AB e CD. 4 cortes passando por AD, depois BC, depois AB e CD. Vamos lá. Vamos à resolução. O primeiro corte passando por O e AD removerá uma cunha prismática de base retangular. O primeiro corte passando por O e AD removerá uma cunha prismática de base retangular M1, M2, D', A'. Vejam bem. Se eu quero fazer um corte enviesado nesse cubo, né, um corte inclinado nesse cubo, passando exatamente pelo ponto médio O, e tendo que atingir exatamente a aresta da base AD, com certeza essa reta que vai passar por O, ela tem que exatamente ser paralela a AD, correto? Então veja bem, então se ela é paralela, esse O é ponto médio, então M1 e M2, aqui olhando na figura, também são pontos médios. M1 e M2 são pontos médios. E essa reta aqui, M1 e M2, é paralela à reta AD, vai formar um plano aqui, ó. Vai formar um plano, né? AD paralela M1 e M2,
esse plano inclinado. Ao cortar essa figura aqui e remover isso, o que está sendo removido aqui? Está sendo removido uma cunha prismática de base retangular. A base é retangular e ela é uma cunha prismática. Também pode ser chamado de um prisma triangular de base quadrada. Por que prisma triangular? Porque esse lado aqui, ó, é triangular, a base é triangular. Base triangular. Podemos enxergar assim, mas talvez o termo mais adequado seja cunha. Isso aqui é uma cunha que foi removida. Da mesma forma, se eu fizer um corte passando por O e BC, um ponto por O e BC, agora a inclinação do corte é no sentido, digamos, de 45 graus em relação ao plano anterior, né? Então, OM1, M2, eu vou cortar aqui para passar por B e C, né? Ponto médio. Então, o que vai acontecer? Nós vamos também extrair outra cunha aqui, ó. M, B', B, C, C', M2, ó. M1, B', B, C. É outra cunha, que é semelhante à cunha anterior. Então, essas duas cunhas são idênticas, né? São semelhantes, ok? Esse segundo corte. Bom, o que vai sobrar? Ao remover essas duas cunhas aqui, do cubo original, fazendo esses cortes enviesados, passando exatamente pelo ponto médio, né? Nós vamos obter um prisma de base triangular. Veja, um prisma reto, um prisma AMB, AM1B, CM2, CDC. Olha, isso aqui é um prisma reto. Por que é reto? Porque essa distância BC é constante. E por que ele é chamado de triangular? Porque esses lados aqui, M1AD, assim como M2DC, são triângulos, ok? Muito bem, então resultou, depois desses dois primeiros cortes, nós removemos então duas cunhas, sobrou um prisma triangular de base quadrada, tá? A mesma, por sinal, é a mesma base da pirâmide que a gente quer achar. Então, o sólido resultante desses dois cortes, um prisma triangular de base quadrada, a mesma base da pirâmide. Agora vamos fazer os cortes AB e CD nesse prisma. AB, daqui, ó, e CD. Então, ao fazer esse corte partindo de O agora, vamos imaginar aquele eixo M3 e M4 agora vindo, um corte em 45 graus cortando, vindo até AB, nós vamos remover essa peça OM1B, OM1B, né? OAM1. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar um prisma, um tetraedro, correto? Ó, 4 faces, 1, 2, 3, 4 faces. Um tetraedro, ó. O terceiro e quarto corte sobre essa mesma posição para descarte de dois tetraedros semelhantes. Um tetraedro aqui nessa face anterior e outro na face posterior, né? Cortado exatamente na direção de DC. Então nós temos agora, então, como resultado desses 4 cortes, os dois primeiros cortes produziram duas cunhas prismáticas. Os últimos dois tetraedros também semelhantes. Logo, a resposta correta é aquela última alternativa, ou seja, vamos lá, alternativa. Após os cortes, são descartados 4 sólidos. Os formatos dos sólidos descartados são iguais 2 a 2. Iguais 2 a 2, como nós vimos, né? Duas cunhas prismáticas e dois tetraedros semelhantes. Veja que é uma questão bastante delicada e que, se a gente não fizer o esboço, é difícil a gente conseguir visualizar exatamente o que o exercício está nos perguntando, ok? Vamos lá, espero que esse esboço tenha ajudado a entender essa resolução dessa questão. Vamos para a próxima. No ano de 2009, a questão 173, também muito interessante, mostrando cortes. Vamos lá. Uma fábrica produz velas de parafina em forma de pirâmide quadrangular regular, com 19 centímetros de altura e 6 centímetros de aresta da base. Essas velas são formadas por 4 blocos de mesma altura, 3 troncos de pirâmide de bases paralelas e uma pirâmide na base superior, espaçada de 1 centímetro entre elas,
sendo que a base superior de cada bloco é igual à base inferior do bloco sobreposto, com uma haste de ferro passando pelo centro de cada bloco, unindo-os conforme a figura. Se o dono da fábrica resolver diversificar o modelo, retirando a pirâmide da parte superior, que tem 1,5 cm de aresta na base, mas mantendo o mesmo molde, quanto ele passará a gastar com parafina para fabricar uma vela? Então vamos lá, antes da gente ir para a resolução, vamos só olhar aqui o que aconteceu aqui. A figura mostra aqui uma pirâmide de base quadrada, ok? A base 6 centímetros. Essa forma, né, dessa vela, ela depois de produzido essa forma de parafina, são feitas 4 cortes paralelos à base, 4 figuras, cortamos aqui fazendo com que na parte inferior nós tenhamos 3, vamos dizer assim, troncos de pirâmide, né? 3 troncos de pirâmide. E aqui na parte superior, a última que sobrou, uma pirâmide menor. Então, da pirâmide maior, se descartarmos a pirâmide menor, vai sobrar esse tronco de pirâmide, que é o que o exercício mostra. Porque se sabe ainda que no caso do desenho, há um espaçamento de 1 centímetro entre cada uma desses pedaços de vela aqui colocados. E todos eles teriam a mesma dimensão, foram obtidos através de cortes anteriores, desunindo essas faces aqui. E a distância aqui de 1 centímetro entre elas, tá? Ok? Então vamos à resolução. O que se quer? Quanta parafina será usada no molde de uma vela tronco de pirâmide quadrangular? O que se tem? A vela original composta de 4 blocos de igual altura. 4 blocos de igual altura. A base, essas 4 troncos de pirâmide, mais a pirâmide superior. Formato da vela: uma pirâmide de base quadrada de lado A 6 centímetros. Lado A 6 centímetros. E altura H 19 centímetros, incluindo, nesses 19, 3 vãos de 1 centímetro cada entre as peças. Então, 19 até aqui em cima, incluindo esses 3 vãos que aparecem aqui. No topo da vela será removida uma pirâmide menor de base quadrada de lado a linha, 1,5 centímetro. Então, essa pirâmidezinha que vai ser removida aqui do topo tem uma base também quadrada de lado 1,5 centímetro. Vamos à resolução. O formato do modelo final será um tronco de pirâmide. Pirâmide maior menos pirâmide menor será um tronco de pirâmide, removendo-se a pirâmide menor do topo da pirâmide maior, né, que é a forma original. A pirâmide maior tem base quadrada, como o exercício já disse, cuja aresta da base é 6 centímetros. E a altura dessa pirâmide, 16 centímetros, aqui está a pegadinha do exercício, e não 19. Por quê? Nós temos que descontar os vãos aqui, ó. São 3 vãos aqui, um vão entre cada bloco que foi cortado. São 4 blocos, 1, 2, 3, 4, temos aqui 3 vãos. Ok? Portanto, são 16 centímetros e não 19. Então, a altura da pirâmide maior são 16 centímetros. A pirâmide menor tem base quadrada de lado a linha 1,5 centímetro e altura H 1/4 da altura total, que é 4 centímetros. Porque o exercício diz que as peças são formadas 4 blocos de mesma altura. Então a altura da pirâmide menor é a mesma de cada um desses blocos, portanto 4 centímetros, já que são 16 no total. Para acharmos o volume da parafina, eu vou achar o volume desse tronco de que forma? Pegando o cone maior e subtraindo, a pirâmide maior e subtraindo da pirâmide menor. O volume de uma pirâmide é 1/3 do paralelepípedo correspondente. Se o paralelepípedo correspondente é um paralelepípedo de base quadrada, então o volume seria a área da base vezes a altura. Se é uma pirâmide, então é 1/3 disso. Então é 1/3 da área da base, que é A ao quadrado vezes a altura 16, menos a pirâmide menor, que é 1/3 de A' ao quadrado vezes a altura 4. Então 1/3 de 6 ao quadrado,
porque a base é 6, a altura é 16, vezes 16, menos, colocando, né, 1/3 em evidência, menos a base da pirâmide menor, 1,5 vezes a sua altura, 4. 1/3 disso tudo. Então vai dar 1/3 de 576 menos 9. 576 é 6 ao quadrado vezes 16, 9 é 1,5 ao quadrado vezes 4. Essa diferença da 567, que dividida por 3, vai dar 189 centímetros cúbicos. Portanto, esse é o volume da parafina, e a resposta correta é a resposta B, 189. Ok? Vamos para a próxima. Essa questão também caiu no ano de 2009, uma questão relativamente pesada, porque nós temos que ler com bastante clareza e cuidado, né, para extrairmos desse enunciado o que se pede e o que se tem. Então vamos lá. Suponha que na escultura do artista Emanuel Araújo, mostrada na figura a seguir, todos os prismas numerados em algarismos romanos são retos. Então, prismas retos, com bases triangulares. Então, nós estamos falando de prisma de base triangular, retos. E que as faces laterais do poliedro 2, poliedro 2, está aí aqui desenhado um poliedro 2. Poliedro tem várias faces. São perpendiculares à sua própria base superior, que por sua vez, a base superior, que por sua vez é um triângulo congruente ao triângulo base. Então são triângulos iguais aqui, triângulo embaixo e em cima, base dos prismas. Além disso, considere que os prismas 1 e 3, 1 e 3 são perpendiculares ao prisma 4, perdão, os prismas 3 são perpendiculares ao prisma 4, 1 e 3 perpendiculares ao prisma 4, e ao poliedro 2, eles formam um ângulo de 90 graus, então 1 e 3 formam um ângulo de 90 graus com 2, e 1 e 3 formam um ângulo de 90 graus com 4, ok? Imagine um plano paralelo à face alfa do prisma 1. O plano alfa é aquele que contém exatamente essa face do prisma 1 aqui, um plano alfa, né, passando por aqui. Mas que passe pelo ponto P, ou seja, eu não quero agora o plano alfa, eu quero um plano, outro plano, vamos chamar de alfa linha, que seja paralelo a alfa e que passe pelo ponto P. Que ponto é esse? Um ponto intermediário entre as duas bases desse poliedro e desses prismas aqui, prismas retos de base triangular, ok? Então vamos imaginar um corte aqui, olhando aqui, um corte em viés, formando um ângulo mais ou menos de 45 graus aqui, já que me parece ser de 45 graus o ângulo desse prisma, o ângulo desse plano alfa. Vamos lá. Então, repetindo, imagine um plano paralelo à face alfa do prisma I, nós chamamos de alfa linha, mas que passe pelo ponto P, pertencente à aresta do poliedro 2, indicada na figura. Ponto P pertence a poliedro 2. A intersecção desse plano imaginário com a escultura, a intersecção desse plano imaginário, cortando essa escultura, contém 2 triângulos congruentes, 2 retângulos congruentes, 2 trapézios congruentes, 2 paralelogramos congruentes ou 2 quadriláteros congruentes. Triângulos, retângulos, trapézios ou quadrilátero resulta desse corte. Veja que agora a pergunta simplificou bastante. O enunciado é longo e demorado, mas a pergunta é: quando fizermos o corte enviesado, passando por P, um plano alfa paralelo, vai cortar 2 e 4 ali pelo jeito, e pergunta que figura vai surgir. Então vamos à resolução. O que se quer? As figuras geométricas planas obtidas pelo corte da escultura por um plano paralelo ao plano alfa e que passe por P. Plano paralelo que passe por P. Tá? Então eu quero fazer um corte passando por P e é paralelo a alfa. Um corte praticamente num ângulo de 45 graus aqui, um plano cortando essa escultura. O que se tem? Prismas retos de base triangular, 1, 3 e 4. Então, de acordo com o enunciado, esse prisma 1, esse prisma 3 e esse prisma 4, ortogonal a esses dois, são de base triangular. Se fizer uma secção, um corte,
nós vamos enxergar um triângulo aqui. Prismas 1 e 3 são ortogonais ao prisma 4. Os prismas 1 e 3 formam um ângulo de 90 graus com esse prisma 4. O poliedro 2 possui faces laterais perpendiculares à base superior. Então, esse poliedro 2 ele é perpendicular à base superior, ou seja, ele é perpendicular a 3. Né? E o plano alfa é paralelo à face do prisma 1, e ortogonal aos sólidos 2 e 4, ortogonal a 2 e a 4. Vamos à resolução. Seja o plano alfa', o plano paralelo a A, que passa pelo ponto P. Alfa', esse plano que passa por P paralelo a alfa'. Como os prismas 1 e 3 são paralelos a alfa, não serão cortados. Os planos 1 romano e 3 romanos não serão cortados por esse plano, porque esse plano ele é exatamente paralelo ao plano 1 e ao plano 3. O plano 1, por definição de quem é esse, porque ele é paralelo a alfa, e alfa é paralelo a 3 também, ok? Então, eles não serão cortados, nem 1 nem 3. Então, como o prisma 3 é ortogonal a 2 e a 4, o 2 e o 4 são ortogonais ao 3 e a 1, obviamente, esses serão os cortados. Esses são paralelos entre si e serão cortados pelo plano alfa'. Como o 2 e 4, que vão ser cortados, são prismas de faces triangulares, os cortes produzirão o quê? Triângulos congruentes e de lados paralelos. Por que congruentes? Porque o plano que os corta, eles são paralelos aqui e são... então esse corte enviesado vai formar triângulos que vão ser congruentes semelhantemente entre esses dois primos, porque esses dois primos também são paralelos entre si e na mesma proporção. Então, por exclusão, só pode ser a resposta a dois triângulos, porque não são nem retângulos, nem trapézios, nem paralelogramos e não quadriláteros. A resposta A. E com isso nós encerramos a nossa aula de número 21, abordando questões importantes, né, de geometria espacial, visão de intersecção de planos com outros prismas, outros poliedros de face triangular, bases triangulares, extração de pirâmide de um cubo, análise das figuras dos sólidos formados. Então, são questões que vocês devem, os que não conseguirem entender direito, dar uma repassada, que são questões importantes e que vão rememorar objetos, formatos que sempre são lembrados nessas provas do Enem, né? O que é um poliedro, o que é um prisma, o que é uma pirâmide, o que é um tronco de pirâmide e assim por diante, ok? Aos que não estão inscritos, espero que se inscrevam no canal, porque isso vai ajudar a que outros possam, com certeza, participar também desses estudos. Muito obrigado, até uma próxima.